Mas antes de acontecer este arrebatamento, há um outro texto na Escritura que diz que nesse processo alguma coisa importante acontece. E o que é? Nós temos que ir para uma outra carta do apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós podem deixar ficar aí. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, que é um capítulo extraordinário da ressurreição. Começa por falar das testemunhas da ressurreição de Jesus e vai dizendo, por exemplo, no versículo 14 deste capítulo 15, se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A questão da ressurreição é central no cristianismo. E já para o final deste capítulo, então o apóstolo Paulo tem o cuidado de explicar aquilo que vai acontecer em relação à ressurreição. Como é que se processa a ressurreição? E uma das questões que haviam colocado, com certeza, foi com que tipo de corpos é que os mortos hão de ressuscitar. Isto é, nós temos este corpo. Fica doente. Às vezes gravemente doente. Ainda estes dias eu tive que ir a Lisboa porque a minha mãe foi hospitalizada, enfim, de urgência. E estive até ontem, desde quinta-feira. Ela melhorou, graças a Deus, mas num determinado momento ela estava a fazer diálise e eu fiquei um bocadinho na salinha de espera, à espera que preparassem todos os doentes para poder entrar, e vi duas pessoas em cadeira de rodas, sem pernas. Ou seja, já andam a fazer diálise há algum tempo, mas de tal modo que o organismo não recuperou, normalmente associado com o problema da diabetes também. Isso fez com que as pernas fossem amputadas. Um outro estava em cadeira de rodas, também sem pernas. Às vezes é um braço. Meus irmãos, no caso desses serem crentes, porque há crentes que são amputados de uma perna, de duas ou de mais, a questão é, eles vão ressuscitar sem pernas? Eles vão ressuscitar sem um braço? Vão ressuscitar sem um rim, no caso de serem, de já não o terem? Como é que esses vão ressuscitar? E Paulo, não necessariamente por causa destas situações, mas daquilo que lhe colocaram naquele tempo, ele respondeu a isso. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. E ele coloca a questão. Mas alguém dirá, por outras palavras, alguém perguntou, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? E ele dá a resposta. E dá a resposta bem ao jeito do apóstolo Paulo. Isto é, procurando fazer comparações, para que não haja dúvidas. E ele diz, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morreres. Vocês não estão a ver a comparação que ele está a fazer aqui? Ou seja, ele começa a falar de semear. E isto era alguma coisa que naquele tempo as pessoas entendiam. E quando semeias, verso 37, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouver. E a cada uma das sementes um corpo próprio. Isto é, Deus fez as sementes, mas primeiramente fez os corpos, não é? Só que nos corpos colocou a semente. Eu não quero entrar aqui na questão do que é que veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Eu não tenho dúvidas. Foi a galinha e dentro da galinha estava o ovo e seguiu por aí fora. Quando Deus fez todas as coisas, fez todos os animais, criou-os com sementes. E dessas sementes vieram outros animais dentro da mesma espécie, não é? Parece tão evidente. Verso 39. Nem toda a carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes, etc. E quando chega ao verso 42, ele diz assim, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção
isto é, corroído, estragado já, doente, desmembrado, seja o que for, semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Ou seja, todas as nossas doenças ficam neste corpo e quando o nosso corpo for ressuscitado, nada disso vem no novo corpo. Nada disso. Verso 43. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. E o que é ignomínia? Vergonha. E a ideia de vergonha é que, de facto, é um corpo que já está tão... Não é que dê vergonha, mas é um corpo que está tão cansado, tão velho, tão doente, não é? Semeia-se em ignomínia, às vezes até de olhares já dá pena, dá dó, mas ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poderes. Os irmãos estão a ver o contraste aqui? Ou seja, aquilo que Paulo está a procurar deixar claro é isto. O nosso corpo, quando está a morrer, seja por que causa for, é um corpo que está decadente. Não importa a idade, mas a doença, o acidente, aquilo que aconteceu, é um corpo decadente. Aquilo que vai sair desse corpo é poder, é vitória, é novidade. Não é? Verso 44. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. E, meus irmãos, eu creio que aqui está o grande toque e a grande diferença. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E deixem-me elaborar um bocadinho aqui. Lembram-se do caso do corpo de Jesus? Jesus foi morto em vergonha, certo? Não da vergonha dele, mas da vergonha que fizeram com ele, não é? O corpo de Jesus estava fraco. O corpo de Jesus estava, de facto, já bastante deteriorado, não é? Ensanguentado, sem força. Então, esse corpo morreu, foi sepultado. O corpo que ressuscitou foi um corpo em vitória. Foi um corpo que, notem, era um corpo espiritual. Ao ponto de Tomé e os demais discípulos poderem ver e até verem o quê? Os sinais dos cravos. Mas Jesus disse, não me toquem ainda. O corpo com que Jesus ressuscitou pôde entrar numa casa fechada sem ter passado pela porta. O corpo com que Jesus ressuscitou apareceu ali, no lugar onde eles estavam. O corpo com que Jesus ressuscitou foi um corpo espiritual. Um corpo em glória. Um corpo que não estava mais sujeito a quê? Nem a dores, nem ao sofrimento, nem à morte. Então, é este tipo de corpo. E reparem que Paulo procura fazer exatamente essa analogia. Assim como aconteceu com o corpo de Jesus, também irá acontecer com o nosso corpo. Meus irmãos, nós iremos ter um corpo, primeiro, que não tem mais corrupção, não terá mais dores, não terá mais sofrimento, não terá mais doença, porque tudo isso é consequência e causa de quê? Do pecado, da desobediência. Quando Cristo vier e nos ressuscitar, Ele fará tudo novo, começando exatamente pelo nosso próprio corpo. E mais, não teremos um corpo que, quando chega àquela hora, precisa se sentar à mesa para comer, porque não teremos mais fome. Um corpo que não terá mais sede. Um corpo que não terá mais cansaço. Porquê? Porque será um corpo completamente novo e diferente, será um corpo espiritual, à semelhança de Jesus. Um corpo que vai estar preparado para viver toda a eternidade. E é isso que ele diz aqui, não é? Agora, sobre a questão desta ressurreição e do arrebatamento e da transformação. Vamos passar ao versículo 50. Ele diz assim:
Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Portanto, vejam que ele está a trabalhar na mesma linha de pensamento que nós consideramos mesmo há instantes. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E se os irmãos entendem isto, e eu creio que entendem, o que ele está a dizer é que este nosso corpo é de carne e sangue, e esta carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, nós não vamos estar no reino de Deus com corpos que são de carne e sangue. Estão a ver? Seremos transformados, não é? Verso 51, ele diz aqui isso mesmo. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados não é só mudar de forma, é mudar também de essência. Seremos transformados. E quando é que isso vai acontecer, meus irmãos? Verso 52. Num momento, num instante, num abrir e fechar de olhos. E esta é uma expressão que é usada para referir que é assim, é rápido, é instantâneo. Ao som da última trombeta. Já vamos ver o que isto significa. Quando é que esta última trombeta vai tocar? O que é que a Escritura nos diz acerca de várias trombetas que vão tocar e quando é que a última vai tocar e o que é que isso significa e em que tempo é que isso acontecerá? Porque a trombeta soará e os mortos, vejam, serão ressuscitados incorruptíveis, sem corrupção, sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer doença. E nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista, e a ideia de revestir aqui não é tapar. Porque às vezes podemos ficar com a ideia de que eu cá por fora tenho uma capa incorruptível, mas lá dentro não é isso. Não é essa a ideia que está aí. Mas isto que é corruptível, se revista, seja substituído, neste contexto aqui, seja substituído por incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. E, meus irmãos, não é difícil nós considerarmos isto. Basta irmos tudo atrás, puxarmos, digamos, o filme todo atrás. E vamos ao filme da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou-os para morrerem, criou-os imperfeitos, criou-os corruptíveis? Não. Criou-os então imortais. Deus não criou o homem e disse, olha, tu tens 900 anos de vida. Depois disso, eu faço outro. Pelo contrário. Mas o que é que aconteceu? O que é que Deus disse a Adão e Eva? Podeis comer do fruto de todas as árvores, exceto daquela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a questão da morte veio anunciada na condição de haver o quê? Desobediência. E só quando aconteceu essa desobediência é que de facto a morte se instalou. Primeiramente a morte espiritual. Depois veio a morte física. Ainda assim, Adão, diz a Escritura, viveu 900 e tantos anos e depois morreu, gerou filhos, etc. Agora, meus irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, criou-os à sua imagem e semelhança. O que significa que os criou perfeitos, os criou santos, os criou imortais também. Mas o pecado veio e estragou tudo isso. E é por isso que nós estamos aqui nesta condição. Sofrendo, às vezes a bom sofrer, duro, à espera que os nossos anos acabem, que os nossos dias acabem, para chegar àquele ponto e fecharmos os olhos daqui e o que é que vamos encontrar? Eu mais logo vou falar sobre isso, na altura da pregação no culto. A questão da morte.
Agora, meus irmãos, a questão da morte é um acidente. É um acidente que tem uma causa, mas não é o plano final de Deus. O plano final de Deus é que nós venhamos a ser de novo imortais. E imortais para quê? Para vivermos com Ele, onde Ele estiver, para todo o sempre. Então é isso que este versículo diz aqui. É necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, meus irmãos, a Escritura diz claramente que nós um dia iremos ser imortais. Neste momento não somos. Estamos condenados à morte. Mas iremos ser imortais. O verso 54. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragado significa o quê? Foi tragado, foi triturado, foi engolida, foi levada, não existe mais. Ou seja, quando isto acontecer, deixará de haver morte. O que significa também, então, que estas coisas hão de acontecer numa altura em que estará perto do fim, não é? Bom, a questão da trombeta. Quando é que a última trombeta vai tocar? Os irmãos sabem? Vamos ver em Apocalipse. Lá estarei, é verdade. Há um hino fantástico sobre isso, não é? Então os irmãos abram em Apocalipse capítulo 11. E Apocalipse não é um livro de fácil interpretação, mas Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Em relação a este ponto do livro do Apocalipse, eu quero lembrar aos irmãos que têm estudado o livro do Apocalipse, alguns estão aqui, outros talvez o tenham lido, mas sem um estudo assim aprofundado. Há vários conjuntos de setes no livro do Apocalipse. Desde logo, as cartas às 7 igrejas. De Éfeso, de Esmirna, etc. 7 igrejas, 7. Depois a seguir, vem, a partir do versículo 6, do capítulo 6, vem um primeiro conjunto de 7, que são os 7 selos. João teve a visão de um livro que estava selado. 7 selos. E de cada vez que abre um desses selos, acontece uma tragédia. Depois há um conjunto de 7 trombetas, 7 anjos que vêm cada um com a sua trombeta. E mais adiante, em relação ao ponto em que nós estamos, há um outro conjunto de 7. São as 7 taças da ira de Deus. Bom, nós estamos exatamente aqui neste ponto deste conjunto de 7, mas das 7 trombetas. Isto é, em relação ao versículo 15, para onde eu chamei a vossa atenção, já aconteceu que 6 anjos tocaram as suas trombetas. E ao terem tocado as suas trombetas, coisas terríveis aconteceram. Bom, meus irmãos, deixem-me dizer que eu estou a usar o verbo no passado, mas quero dizer-vos que isto ainda não aconteceu hoje. Ainda está a acontecer. Mas em relação ao toque da 7ª trombeta, houve já um conjunto de coisas passadas. Ou seja, nós estamos ainda para além, não é? Já agora, então, o versículo 15. Se os irmãos quiserem ver, vejam capítulo, por exemplo, capítulo 8, muito rapidamente, capítulo 8, versículo 6, começa aí a série de anjos com as suas trombetas.
Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E agora os irmãos vejam, eu só vou ler 2 ou 3 versículos aqui para os irmãos verem o que é que acontece cada vez que uma dessas trombetas é tocada. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e a terça parte da erva verde. Estão a ver? É uma tragédia que vai acontecer. Uma terça parte da terra vai ser queimada. Isto com o toque apenas de uma trombeta de um dos anjos. Verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Portanto, terra e mar vão ser afetados, mas vão ser afetados nesta altura apenas uma parte. Mas, meus irmãos, 1/3 vai ser impossível o mundo inteiro não dar conta. Porque vai tocar muita gente. E porquê então 1/3? Bom, primeiro porque Deus determinou assim, claro. Mas 1/3 é indicador de quê? De que vem mais e é um alerta. Porque Deus podia fazer com que fosse a terra inteira. Lá chegará mais adiante. Verso 9. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar. E foi destruída a terça parte dos navios. Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Portanto, reparem, atingindo aqui o quê? A água potável. É impossível que a humanidade não dê conta. É impossível que a humanidade, nesta altura, não venha a perceber que existe um Deus. Um Deus que está no controle. Um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que está a mandar alerta sobre alerta, que é uma oportunidade para arrependimento. O nome da estrela era Absinto e a terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida uma terça parte do sol, uma terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Mas, irmãos, vai ser à escala mundial. Todos vão dar conta os que estiverem. Capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Os irmãos veem aqui algumas semelhanças com as pragas do Egito. Quem é que naquela altura estava lá a controlar e a mandar as pragas? Diante de todo o poder e da arrogância de Faraó. Foi Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele que vai agir. E não há Faraó, não há rei, não há imperador neste mundo que seja capaz de confrontar aquilo que é o controle de Deus sobre a natureza. Verso 4. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. E eu não tenho tempo para elaborar sobre esta questão do selo de Deus, mas é uma identificação. Quem se identifica com Deus? Quem é filho de Deus? Bom, e se os irmãos notarem, este versículo 7 mostra aqui, a aparência dos gafanhotos era semelhante à dos cavalos aparelhados para a guerra. Quando eu considerei isto aqui há uns poucos anos atrás, helicópteros de guerra, né? Helicópteros de guerra que já existem hoje
e que de certo modo podem ser exatamente, digamos, estas armas que serão usadas. Bom, vem por aí fora, até que chega ao versículo 13 e tem o sexto anjo, tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o que dizia, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates é no Iraque, ainda nos dias de hoje. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano. E, meus irmãos, isto que está aqui é sublime. Deus tem o controle do dia, do mês, do ano, da hora. Ainda que Jesus tivesse dito daquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai. Mas Deus sabe. E agora, que depois que Jesus subiu aos céus, Ele também sabe. E todas as coisas se vão cumprir, não quando o homem quer, não quando o homem acha, mas quando Deus determina. E Deus já determinou. Verso 15, e foram soltos os 4 anjos a fim de matarem a terça parte dos homens. Reparem, meus irmãos, não vai ser apenas a terra a ser afetada, o sol, a lua, etc. 1/3 dos homens, 1/3 da humanidade vai morrer nesta altura. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades. Miríades está associada com milhares. 2 milhares de milhares são milhões que estão aí, não é? 200 milhões. Então, meus irmãos, é isso, e vejam depois aquilo que está. Vamos passar então ao capítulo 11, porque até agora tocaram quantas trombetas? 6. Mas essa não é a última, não é? Verso 15 do capítulo 11. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tu tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Eu já explico isso. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grande saraivada. Meus irmãos, o que é que Paulo diz? Que aquelas coisas hão de acontecer quando? Se tocares a última trombeta. E quando nós olhamos para o resto do texto bíblico, que termina aqui no livro do Apocalipse, a última trombeta é esta. Ou seja, quando esta trombeta se tocares, quando o anjo vier tocar esta trombeta, então o que é que vai acontecer, meus irmãos? Ressurreição dos mortos, certo? A transformação daqueles que estiverem vivos e que são do Senhor e o arrebatamento. A igreja vai e sobe ao encontro de quem? De Jesus. Será tirada da terra. Será o julgamento também. Parte do julgamento, é um julgamento parcial. Porque depois em Apocalipse capítulo 20 fala do juízo, todos hão de comparecer. Mas aqui, digamos, o que está a dizer é que até esta altura, é aquilo que eu entendo, é a minha interpretação, até esta altura, quem é que está no controle do mundo? Deus Pai. Ele é Rei, Ele é Senhor. Nesta altura Ele vai passar o reino para o seu Filho. E o reino de Deus está aqui. E Jesus vai começar a reinar.
porque o Pai passará o reino para o seu Filho. Claro que aquilo que vai ser o reino de Jesus não é mais do que o reino de Deus Pai, porque Jesus também é Deus. Não há incompatibilidade, não há discórdia entre eles, não há dissonância. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e a vontade do Pai continua a ser feita, mas, digamos, este é o momento em que Deus Pai vai entronizar o seu Filho e entregar ao seu Filho todas as coisas. Começaste a reinar. É aqui, nesta altura. E é nessa altura também que Jesus, então, sendo entronizado, ele depois vem, e claro que alguns ficam a pensar, então, mas ele está entronizado, está no trono, e sai do trono e vem. Ele vem para buscar quem? A sua igreja, para cumprir exatamente aquilo que ele disse. Eu vou, mas voltarei, vou preparar-vos lugar e voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus não disse aos seus discípulos, vós ireis julgar o mundo? Vós ireis sentar-vos juntamente comigo no meu trono, no meu reino? Pedro não diz que nós somos sacerdócio eterno. Nós somos sacerdócio real, povo adquirido, não é? Nós iremos reinar com Jesus, estaremos lá, não é? Estaremos lá durante um tempo, meus irmãos. É aquilo que, de certo modo, podemos considerar outras palavras, é a grande tribulação. Está a haver uma grande tribulação. E essa grande tribulação ainda não parou neste momento. Ela vai continuar. Porque se nós olharmos e considerarmos alguns versículos mais adiante, vai falar de outro conjunto de 7. As 7 taças da ira de Deus. E é terrível. E só quando essas taças são derramadas é que diz, está consumado. Agora, meus irmãos, os crentes, os filhos de Deus, não irão passar por essa parte mais acesa da grande tribulação. Porque eles aqui, nesta altura, são arrebatados. Mas, entretanto, já houve tribulação até aqui, certo? Bom, vamos então a Mateus capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus, em que ele já tinha dado, ainda que de uma forma leve, ele já tinha dado indicações neste sentido. Mateus capítulo 24. É o princípio das dores, exatamente. Então, Mateus 24. Eu tenho 3, 4 minutos, mas dá para ler e penso que os irmãos entenderão. Mateus capítulo 24. Jesus está prestes para ser preso, para ser crucificado, mas no templo ele de facto tem esta conversa. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Já agora, quem lê, entenda, deixem-me dizer. O que é que iria acontecer? O profeta Daniel profetizou que no templo iria haver profanação. E o que aconteceu foi que no ano 70 da era cristã, isto é, cerca de 40 anos depois de Cristo ter morrido, houve uma invasão em Jerusalém e o templo foi completamente destruído. Até hoje ainda não há templo em Jerusalém. Foi destruído desde essa altura. E em cima desse templo foi construído o quê? Uma mesquita. A mesquita de Omar, com aquela cúpula dourada. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. E agora notem, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esta grande tribulação de que o profeta Daniel fala, tem uma duração de 7 dias. 7 dias de 7 anos. Isso significa que, considerando isso, todos aqueles acontecimentos, dos selos, das trombetas e da ira de Deus, vai acontecer num período relativamente curto, mas ainda assim, num período que durará 7 anos. E pelo meio, a primeira metade deste período, 3 anos e meio, corresponde a esta primeira parte da grande tribulação, em que, segundo a minha interpretação, a Igreja ainda vai passar, mas aqueles dias vão ser abreviados. A Igreja será então arrebatada, mas depois a tribulação continua, numa outra parte, que ainda será mais violenta, em que os crentes já não estarão. Mas a Escritura também fala, Jesus também falou sobre isso. Vejam então o verso 22 em diante. E se aqueles dias não forem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E notem, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou seja, meus irmãos, há que estar preparado para que alguns até façam milagres, façam coisas extraordinárias, dizendo que são o Cristo, que são profetas. Eis que de antemão vos tenho dito. Porque quando se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acreditem. E este eis que ele está, quem é este? Ele, Jesus. Porquê? Porque nós estamos à espera da vinda de Jesus. É. Mas o que acontece? Alguns dizem, ele está ali. Não acrediteis. E não acrediteis porquê? Porque quando Jesus vier, ele dá sinais concretos. Porque, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isto tem a ver exatamente com a vinda de Jesus. Quando ele vier, o que é que vai acontecer? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz.
as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Os irmãos estão a ver porque é que eu li há pouco as outras trombetas? Quando os anjos vêm e anunciam, isto vai acontecer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará, notem agora aqui, este pormenor é interessantíssimo, tem a ver com o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão quem? Os escolhidos, dentre os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então os escolhidos serão juntos pelos anjos. E quais são estes escolhidos que serão juntos pelos anjos? Aqueles que estiverem vivos. Porque os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, irão ao encontro do Senhor. Mas depois virão os anjos e recolherão aqueles que estão vivos. E é interessante a forma como ele, de certo modo, depois apresenta esta parte aqui. Deixem-me ver, a partir do versículo 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E agora notem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar num moinho, será levada uma e ficará outra. Meus irmãos, isto é o quê? É o arrebatamento. E Jesus apenas aqui está a mencionar o campo e, no caso, e a dizer que são homens e mulheres. Ou seja, os crentes, homens e mulheres, onde estiverem, subirão. Os anjos vêm e recolhem esses e os levam até onde? Até junto do seu Mestre, do Senhor Jesus. E lá estaremos então. E a tribulação continua, a outra parte mais forte, mais violenta, para que haja oportunidade daqueles que ficarem cá poderem abrir os olhos e o coração e voltarem-se para Jesus. Vai ser um momento terrível. Um momento terrível. Mas nós vamos ficar aqui, não temos tempo para mais. Próximo domingo, se Deus quiser, continuaremos o nosso estudo em 1 Tessalonicenses.